Todo dia quando eu acordo, falo com Yeshua, conto minhas... Olá! Boa noite, povo lindo! Como é que vocês estão? Que saudade! Mais uma semana, mais uma live do nosso estudo da verdadeira feminilidade. Lembrando a você, ou se você chegou agora, a gente está hoje no 5º encontro de estudo dessa belezinha aqui. Mulher, sua verdadeira feminilidade. Eu e Dona Regiane Sicheleiro, que já chegou. Vem, minha filha! Cheguei. Tudo bom, querida? Oi, tudo bem? E você, querida? Tudo bem também. Que saudade que Peraí, eu tava. 15 esqueci de dias, arrumar minha cadeira. Pronto. 15 dias sem te ver aqui. Ah, mas a gente se fala igual, né? Só não se viu mais. Ô, Regi, que Oi. espetáculo a tua semana de lives, Regi. Quanto trabalho. Foi. Que mulherada incrível você trouxe para falar com você. Eu fiquei apaixonada pela tua dedicação e pela generosidade de todas essas mulheres que tiveram contigo, produzindo conteúdo gratuito e extraordinário lá no teu perfil. Foram E aulas, aulões, né? Aulões, assim, 1 hora mais ou menos cada live e só conteúdo denso. Olha, surpreendente. queria só te dar os parabéns mesmo, porque foi sensacional o que você fez. Espero que o sucesso continue batendo a sua porta e que o Senhor Jesus proteja não só seu coração, mas também sua mente, para que as pedras no seu caminho sejam facilmente superadas, transpassadas e você ganhe um mundão aí com o que você tem para ensinar. Parabéns. Tenho muito Amém. orgulho de ser tua amiga e de fazer parte, né? Porque bem ou mal, tem aula minha lá no teu curso, né? Tem aula minha. Tem, tem. E Bom, um assunto ótimo, né? O assunto ótimo, sexualidade. Tem assunto melhor para falar? Tem que falar. Porque se a gente não fala, o mundo fala. E o mundo fala muito. Então está na hora de nós falarmos também. é verdade, é verdade. E fico feliz de poder contribuir com o teu trabalho. Fico muito, muito feliz. Eu fico grata. Vamos lá. É, vamos lá. Primeiro, eu queria ler, eu preciso ler um versículozinho bom que está em Provérbios 11, porque está me incomodando tem uns dias. Provérbios capítulo 11, versículo 22, diz Ah, assim: não. como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. E a gente vai pensar o seguinte: quando a gente pensa num porco, onde é que o focinho dele anda? Na lama, na lavagem, no lixo. E o que adianta ter um anel de ouro, uma argola de ouro no focinho de um porco que vai esfregar a fuça em porcaria, né? E a Bíblia diz que comparado a isso, comparado a uma joia que fica no focinho de um animal que só fuça lixo, é uma mulher bonita, mas indiscreta. Eu acredito que todas nós temos belezas extraordinárias porque fomos criadas por um Deus extraordinário e a nossa beleza agrada diferentes olhos, por isso elas são multiformes. E se a gente não busca conhecimento de Deus, não busca modéstia e sabedoria, a nossa beleza vira trapo de imundície, vira vulgaridade, enfim, vira tudo o que é de ruim. E aí eu vou pedir para as meninas fazerem um exercício, para as meninas e para os meninos também que estiverem aí, fazer um exercício. Nós estamos num país que foi colonizado
por um imperador, né? Por um rei. E aí eu queria que a gente fechasse os olhos 2 segundos e imaginasse a imagem de um rei estrondoso, poderoso, um grande rei, com sua capa, com seus adornos, com suas riquezas, com tudo aquilo que as vestimentas de um rei exigem. Quando a gente imagina a imagem do rei, qual é a primeira coisa que a gente vê quando olha para o rosto dele? Coroa. A majestosa coroa. A coroa, a de Dom Pedro, se eu não me engano, pesava quase 60 quilos. Essa coroa ainda existe, ela está no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela tem muitas joias, rubis, ela é inteira de ouro, ela pesa, sabe? Você olha para ela, você não acredita como alguém pode andar com aquilo na cabeça. É linda, o brilho, o valor que ela tem. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós em Provérbios 12 que a mulher exemplar é a coroa do seu marido. E aí o versículo continua dizendo: mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então, que nós possamos nos orgulhar de ser a coroa do nosso marido, né? Porque a coroa é o símbolo máximo do reinado de um rei, né? Você olha para ele, a primeira coisa que você vê é a sua coroa, que denota o seu poder, a sua honra, as suas riquezas e o seu governo. Então, que nós possamos ser isso para os nossos maridos. Quis ler esses versículos só porque estavam latejando mesmo no meu coração. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, não, embora tenha tudo a ver. Enfim, Regi, vamos tentar fazer em 1 hora hoje para você poder descansar, que eu imagino que você esteja muitíssimo cansada depois de tanto trabalho. Depois aqui eu vou gravar aula. Mas vamos. Então, eu começo aqui a primeira parte, ele começa com ela, né? Elas começam contando. Na verdade, eu acho que é a Mary que está escrevendo aqui, a respeito das meninas superpoderosas, que é o começo da semana 3. E aí, lembram que antes a gente tinha visto que os meninos são formados de lesmas, caramujos, rabos de cachorro sujos. Agora, as meninas são formadas de açúcar e tempero. E aí, ela relembra para nós a formação das meninas superpoderosas. Peraí, minha fanha. É, como elas foram formadas, né? A doçura, os elementos e tinha o elemento X. E como a construção das personagens atuam para destruir a masculinidade, para colocar a mulher como poderosa, as mulheres como poderosas. Os inimigos delas geralmente são os homens. Aí tem o prefeito que precisa delas, que é um homem baixinho, todo frouxo e medroso. Enquanto o professor que criou elas também é subordinado a elas, ele baixa a bola para elas e faz tudo o que elas querem. E elas se sobrepõem a tudo e em um episódio elas estão combatendo os meninos desordeiros e elas descobrem que atacando a masculinidade deles, eles diminuem de tamanho e elas conseguem vencer eles. E assim tem sido conosco. Hoje, então, as mulheres têm... Eu vou ler aqui. As Meninas Superpoderosas foi apenas uma entre inúmeras tentativas que a mídia fez de mudar os elementos que compõem as menininhas e meninonas. Embora a imagem da feminilidade lá de 1950 não tenha sido uma imagem perfeita, era bem caricaturada mesmo, ela afirmava que homens e mulheres tinham papéis distintos e únicos, vitais para que a família funcionasse e para que as pessoas tivessem bem-estar. Porém, o movimento de libertação feminina mudou tudo isso. Ele incutiu em nós a ideia de que temos o direito de decidir o que significa ser mulher. E aí ela começa, então, a abordar como nós somos mulheres. Qual é a nossa essência? O que nos forma, Vivi? Regi, é interessante a gente pensar, porque assim, eu já vi muitas mulheres dizendo o seguinte: ah, mas eu só conheço homem frouxo. Ah, porque os homens estão tudo molenga. Isso é verdade? É. Por quê? Porque o mesmo discurso que a gente está ouvindo
décadas e décadas de que nós somos mais poderosas, os homens estão ouvindo de que eles são frouxos, feitos de lixo, são as porcarias da sociedade, todos os problemas da humanidade é culpa deles, tudo é responsabilidade deles, eles são os zero à esquerda, eles têm que se submeter a nós. Vou falar uma coisa pra você que aconteceu hoje. Eu fui com o meu marido, eu fui hoje arrumar meu cabelo, que eu corto meu cabelo a cada 3 meses para ele crescer saudável. Então eu fui aparar o meu cabelo e na saída do salão, eu falei, bem, vamos na praça comer um negocinho, que eu tô com fome, daqui a pouco eu tenho live, e aí já engato. E aí, indo para a praça de alimentação, eu já sabia onde eu queria comer e ele ia ficar na metade do caminho para pedir um suco num restaurante. E aí ele falou assim: você vai tomar suco? Eu falei: não, vou tomar Coca-Cola. Só que eu venho de uma semana em que eu tô Vivi, bebendo. caiu? Não, tô aqui, Então, calma, respira. você vai tomar suco? E aí eu falei que não, que eu queria tomar Coca-Cola. Aí ele falou assim: tu não vai tomar Coca-Cola. E ele segurou no meu braço para brincar comigo. Ele segurou meu braço e falou assim: você não vai tomar Coca, você já tomou muita Coca. Por quê? Porque eu já deve ter uma semana, 10 dias, sei lá quantos milhões de dias, que eu tô tomando litros de Coca-Cola. Eu tô numa fase cocólatra. E aí ele agarrou meu braço assim e falou assim: você não vai tomar coco, vai tomar suco. Aí eu falei: eu não vou tomar suco. E saí. Só que no meio do caminho eu virei pra trás e falei assim: pede um de laranja pra mim. E fui. Aí eu fui pedir o que eu ia comer, sentei na mesa. Quando meu marido veio com o suco na mão, ele falou assim: a menina falou pra mim que não queria me atender porque eu tinha sido violento contigo. E aí eu tive que explicar pra ela que não, que era uma brincadeira entre eu e você, e que você é até mais bruta do que eu. Ela não entendeu que era uma brincadeira nossa, e ela não queria me atender porque achou que eu fui violento com você. E eu fiquei pensando o cúmulo da arrogância a que nós chegamos. Eu entendo que exista um grande índice, um alto índice de violência contra a mulher. Não nego que exista o mesmo índice com relação à violência contra os homens. O que há de diferente entre nós, como já falamos antes, é o índice de fatalidade. Porque os homens matam mais, eles são mais fortes, né? Mas a gente Meu mutila marido mais. me dá um tapa, eu saio voando. Se eu dou um tapa nele, não faz nem cócega. Exatamente. Só que ela prejulgou. Ela não sabia que meu marido tinha passado 1 hora e meia no salão me esperando, sem reclamar uma vírgula. Ela não sabia que ele hoje estava de folga e saiu de casa, podia ter ficado na cama o dia inteiro, que tá chovendo, tá frio, tá... o dia hoje tá tenebroso aqui. Eu podia ter ficado na cama e ele levantou para me levar pro shopping, porque eu queria cortar o cabelo. Ela não sabia que ele estava brigando comigo por causa da minha saúde, porque eu tô bebendo realmente muito refrigerante. E ele queria que eu tomasse suco. Ela não sabia que essa é a minha maneira de brincar com ele e dele comigo. Eu belisco ele, às vezes. Eu falo: você me obedeça! E belisco ele. Só Mas que não aí, é se pra fosse machucar. você, se ela visse isso com você, ela não iria reagir. Se você estivesse fazendo um ato de violência, ela não iria reagir assim, porque nós somos programadas para fazer essa defesa. Isso porque eu frequento aquele mesmo shopping há 7 anos. Eu como no mesmo restaurante há 7 anos. Então todo mundo me conhece, mas ela acabou de chegar. Então quando ela vê, ela julga. E é isso que nós temos feito. A gente está julgando todos os homens. Porque a gente está partindo do pressuposto de que todos eles são maus, violentos e cruéis. E isso é uma mentira. A maioria não é. A maioria não é. Os que estão ficando frouxos são reações à nossa violência, à nossa brutalidade, à nossa. Sabe? Nós somos bruxas querendo ser amadas como princesas. A gente virou a bruxa da história infantil, querendo ser amada como a princesa que vem um príncipe no cavalo branco. Aí quando ele é E gentil, a gente ainda tá lá. Tá fazendo mais que muito obrigação. quando não humilha, dizendo: eu não preciso que você abra a porta do carro para mim, eu tenho mão. E assim, falo isso
com a boca de alguém que já falou isso de verdade pro meu marido. Não precisa abrir a porta pra mim, não. Tadinho, exatamente. E graças a Deus ele não desistiu de mim. Porque hoje eu acho belo, porque é cuidado. Não é que eu não seja capaz de fazer, é o reconhecimento de que eu sou a parte mais frágil e quero ser tratada como tal. Eu quero. Sou frágil, sim. Eu sou sim, eu sou emocional, sim. Eu quero poder chorar e dizer que isso é coisa de mulher, sim. Eu quero Sabe que às poder vezes eu falo que ouvir eu sou desafio de neném aqui. alguém. Isso. Eu quero poder alguém vir brigar comigo e eu correr chorando pro meu marido e ele lá me defender. Porque ele é o homem da casa. Ele é o homem da minha vida. Sabe? Gente, isso é muito legal. Eu posso me defender, eu posso. Eu fiz isso 30 anos da minha vida. Eu passei perrengue 30 anos da minha vida. Eu passei necessidade 30 anos da minha vida. Eu lutei para sobreviver, para ter o que comer 30 anos da minha vida. Eu cansei. Eu quero poder chegar num dia de pagar a conta, não ter dinheiro na minha conta e falar, marido, olha só, tem conta para pagar. Cuida. Cuida, porque essa casa é tua. Tá sob o teu governo, a tua autoridade e a tua soberania. Cuida. E tirar um cochilo na cama, entendeu? Porque o problema é dele. É minha responsabilidade colaborar. É minha responsabilidade. Mas no final das contas, meu marido tem que saber que o problema é dele. E isso é lindo demais. A gente precisa voltar para esse lugar. Então, se hoje os nossos homens não são mais líderes, se os nossos homens não são mais governadores, é porque nós não estamos mais deixando. Porque esse discurso que tem nos empoderado tem, ao mesmo tempo, emasculado eles. Isso precisa ficar claro para nós, Que está a né? gente indo dar um jeito e deixando eles dormir a tarde Exatamente. inteira, sem se preocupar com a conta, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu analisei e continuo analisando muito, eu analiso discursos, né? Como professora de português e estudiosa da linguagem que sou, eu analiso discurso. E não, fica sossegado. Só quando eu tô ganhando para isso. E aí a gente tem que ver que assim, ó, todas as coisas que acontecem na nossa sociedade acontecem a partir da palavra. Então eu começo a dizer para você que o céu é verde. E eu digo isso todos os dias, e os meus argumentos são extraordinários. E eu digo para você que quando você olha o céu azul, esse é o seu modo de enxergar, não é o meu. E que o céu é verde. Em algum momento você vai começar a pensar, ué, será que eu sou daltônica? Será que o céu é verde? Ou ou é azul? Ou será que o azul que eu enxergo é o verde na real? E eu que sou errada que enxergo azul? Ah, então realmente o céu é verde. E assim a gente está fazendo com a nossa sexualidade. Toda forma de amor é válida. Não, 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 não. Isso funciona no mundo, dentro de Cristo, nele. A única forma de amor válida é a que ele criou. Homem e mulher os criou. Aí o discurso vem e diz para mim: você pode ser o que você quiser. Se você acorda mulher, passa o dia homem, dorme bi, e dorme tri, e dorme assexuado, você pode, você é o que você pensa. E aí Deus vem e diz assim: olha, cuidado, porque aquilo que você pensa tem mais a ver com os teus sentimentos que são enganosos, porque partem do teu coração, do que tem a ver com a minha palavra, que é a única coisa que gera vida em você. E aí o discurso vai invadindo a nossa mente. E aí as nossas crianças crescem acreditando que o órgão sexual não diz para ela quem elas são, e sim o mundo. Porque antigamente eu olhava para minha vagina e eu olhava, opa, eu sou mulher. Ah, beleza. Então eu sou mulher. Então opa, eu tenho seios. Então eu sou mulher. Hoje não. Hoje eu olho para o mundo. Ah, o que eu quero ser? Uma árvore, uma bigorna, uma baleia, um passarinho? Bom, se eu quiser ser homem, eu tiro o seio, eu ponho um pinto, eu corto o cabelo, eu tomo hormônio, crio barba, eu posso ser o que eu quiser. Importante é o que te faz feliz. Pois, assinado Satanás, né?
Então, é preciso ter cuidado. Então, quando a gente olhar para os nossos homens e não enxergar neles o príncipe encantado que nós queremos, a gente precisa antes colocar um espelho na nossa frente e ver que tipo de bruxa nós estamos sendo. Porque príncipes encantados buscam princesas. Se nós não estamos encontrando o príncipe encantado, sinal de que as princesas é que nós não somos, certo? Se a gente for seguir essa lógica, a gente precisa começar a se autocriticar, se autoanalisar, porque isso é muito mais importante do que analisar o outro. É muito mais importante eu saber quem eu sou do que eu saber quem a Regiane é. Porque se eu fico me preocupando em saber quem a Regiane é, na hora que a Regiane me der um tapa, eu não sei como é que a Viviane reage. Eu só sei como a Regiane reage. Olha, se eu der um tapa na Regiane, a Regiane me dá um murro. Tá, mas e se a Regiane bater na Viviane? A Viviane faz o quê? Senta e chora? Ou dá um murro de volta? Ou vai orar para Deus? Ou vai pedir ajuda para Jesus? Ou vai chamar o marido? Então, se eu me conheço, independente do que a Regiane faça, eu sei como reagir a qualquer coisa. Porque eu sei quem eu sou. Entende? E aí a Lu tá perguntando, o que é ser princesa? Lu, ser princesa é ser aquilo que Deus espera de você. Deus nos fez princesas do seu reino. Nós temos um reino de Deus. O Pai é o rei. Nós somos suas filhas, as princesas. Então, para sermos princesas, precisamos não ser uma joia de ouro no focinho de um porco. Precisamos buscar ser a coroa de um príncipe. As filhas obedientes que amam ao seu pai, o respeitam, o adoram. Isso é ser uma princesa. Não é usar um vestido longo, um cabelo longo e jogar pela janela. Isso é um estereotipo. Isso é um estereotipo. O que a Bíblia diz que é ser uma princesa? Filha do rei. O que é ser filha do rei? Aí tu vai ler tua Bíblia, tu vai descobrir. Né? É o que a gente está tentando fazer aqui, descobrir. E a gente vai passar a vida inteira tentando descobrir. Lendo a Bíblia, tentando descobrir. E melhorando, aperfeiçoando, melhorando, aperfeiçoando. Até que o nosso Senhor volte. Isso é uma beleza. Isso é uma beleza. Continua, Regi. Não, acho que eu fiz aquela parte lá. Você falou? Falou. Peraí. Não, ali eu já falei, né? Agora a gente vai ver do que as mulheres são formadas. Mas ela termina a página 67 falando uma coisa que a gente já viu e que é importante reforçar. É preciso dizer sim, Senhor. É preciso disponibilidade de coração. Porque ela vai começar a semana 3, dia 1, falando que não é agradável para nós ouvir o que é ser mulher. Porque nós não estamos mais habituadas a ouvir a voz de Deus a esse respeito. Então, abra o seu coração agora, mulher, e ouça com o coração aberto. Manda ver. Tu quer que eu leia aquela historinha ali? Você acha? Ou vou lá? Eu queria falar mais. Fala. Tu ia falar mais antes? Pode falar, meu amor. Não, eu tava pensando só de fazer os paralelos ali das nossas diferenças, assim, meio por cima. Porque é bastante coisa, né? Porque assim, hoje a gente tem vivido. Na 69. 69. Hoje a gente tem vivido a ideologia de gênero, né? Então, ninguém mais é. Você se decide, igual a Vivi já falou. Hoje eu decidi que eu quero ser homem. Aí depois eu sou um homem, depois eu resolvo que eu quero ser mulher. E aí você é homem, mas quer colocar útero. E aí você não gosta nem de homem nem de mulher. E aí você gosta de homem e de mulher. E aí de repente você quer ter relação com uma panela. Então hoje as pessoas na verdade estão confusas. Né? Nós temos que respeitar as individualidades, as liberdades individuais dos demais. É um princípio que a gente deve defender. Porém, as pessoas estão confusas. E o que é dito para nós é que nós podemos decidir quem nós somos. Então, é uma mulher presa no corpo de um homem, por exemplo. Não, você é uma mulher. E aí, claro, a gente pode retornar, né, Vivi? Há diversos fatores que geram isso nas pessoas. Um pouco é cultural mesmo, dessa influência que
hoje, por exemplo, as crianças têm 10, 9 anos, estão se dizendo bissexuais. Isso é o quê? Influência. Elas querem se identificar com um grupo. E aquele grupo está falando disso, então elas querem se identificar e dizem que são. Mas elas não sabem o que são, elas só estão sem identidade. É diferente de outras pessoas que maiores se entendem dessa forma, sentem atração por pessoas dessa forma. E aí também dá para se entrar na questão de aceitar, cumprir todos os prazeres da sua carne, né? Sem controle próprio. Mas o que fala aqui é das diferenças que nós temos, eu, mulher, do meu marido. Assim, não só as diferenças que nós temos, né, Vivi, de quase 1 metro, mas as diferenças hormonais. Não, você fala isso, eu vou confessar um pecado. Toda vez que eu vejo você e seu marido, eu penso assim, meu, como é que essa mulher dá conta desse homem? Ele é muito grande, ela é muito pequenininha. Perdão, Regiane, mas é o que eu penso. Ah, no começo eu tinha um pouco de trauma disso, eu falava, meu Deus do céu, o que as pessoas vão pensar quando olhar pra gente, sabe? Aí hoje já foi, sabe? Mas enfim, ela fala aqui das diferenças que nós temos, diferenças biológicas. Então, a biologia diz uma coisa, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes entre. Eu sou diferente da Vivi, mas eu, assim como a Vivi, tenho um período pré-menstrual, que vou ter alterações hormonais. Se nós engravidarmos, nós vamos ter alterações hormonais porque nós somos mulheres, né? Existem períodos do ciclo da mulher que ela tem alterações hormonais. Por quê? Porque isso é a biologia da mulher. O homem não tem ciclo. Ele não tem fases para ele ter essas alterações. Então, Deus nos fez de formas diferentes, independente do que digam ou daquilo que a gente queira construir sobre nós mesmos. Nós somos pessoas determinadas com características determinadas de ser mulher. Então, o que que o feminismo diz? Que ser mulher é uma imposição que foi feita às mulheres. Então, nasceu um ser humano e aí você olhou para aquele ser humano e aquele ser humano tem uma vagina. Então isso aqui é mulher. E isso aqui tem que agir de uma forma feminina, que seria a feminilidade. E nasceu um outro ser humano que tem um pênis. Então esse daqui precisa agir, esse aqui é homem e precisa agir como um ser masculino, ter masculinidade. Isso é o que a sociedade, a cultura nos diz hoje, que foi construído, ordenado. Porém, a ciência mostra de forma diversa. Não só a ciência, a Bíblia, né? A gente está buscando a Bíblia. Mas a ciência confirma o que a Bíblia diz, que nós somos criados de maneiras específicas. E aí ela faz um exemplo muito legal para quem está em casa com o marido perto, que é para as mulheres estenderem os seus braços para frente. Eu vou ler. Eu não fiz, porque meu marido saiu, não estava a hora que foi fazer. Vamos lá, eu vou ler. Eu não fiz, quero fazer depois. Vai lá. É para ficar em pé e relaxar os braços ao lado do corpo. A seguir, virar a palma das mãos para frente. Então, você tá com o braço do lado aqui solto, você vira a palma para frente. Eu tô fazendo aqui, mas ninguém tá vendo, né? Você vira a mão para frente. Aí você vai reparar que o seu braço, a parte de baixo dos braços, não se alinha com a de cima. Ela dá uma virada para fora, logo abaixo do cotovelo, afastando-se do corpo num ângulo de 20 a 30 graus. E aí você pede para o seu marido fazer a mesma coisa. E seu marido vai fazer a mesma coisa e o dele não vai ter toda essa diferença, todo esse ângulo, toda essa curva. Por que que tem isso nos nossos braços? Porque a mulher tem isso no braço para ela poder segurar um bebê. É por isso que mulheres têm habilidade em segurar bebês e homens não. O nosso próprio corpo já é fora o interior, né? Nós temos útero, os homens não. Mas até os nossos braços já são programados para não sei se seriam programados, né? Mas para cuidarmos de um bebê, de segurar um bebê, de dar colo para um bebê. É lindo isso. É lindo isso mesmo. Todo o nosso corpo aponta para isso, né? E ela vai falar, a Mary, né, que ela fez um curso de medicina de reabilitação. E ela vai falar diversas diferenças anatômicas entre homens e mulheres. Eu acho válido a gente ler um pouco disso daqui, ó. No curso de medicina de reabilitação, aprendi que além das diferenças anatômicas óbvias,
Homens e mulheres apresentam inúmeras diferenças fisiológicas e psicológicas. Os homens têm, com base no peso, 50% a mais de massa muscular total do que as mulheres. Uma mulher que tenha a mesma altura de um homem possui, em geral, apenas 80% da força que ele tem. Toda situação de risco, quando acontece alguma injeção de adrenalina, por exemplo, estamos eu e meu marido em casa, ameaça um assaltante entrar aqui. O hormônio que é liberado no corpo do meu marido faz com que ele tenha reação ativa, de ir para cima, de dar um murro, de lutar, de atividade. O hormônio que é liberado no meu corpo e a sensação da adrenalina do meu corpo faz com que eu me esconda, faz com que eu fuja. Por quê? Porque a minha memória genética diz para mim que eu tenho que proteger as minhas crianças. Então eu tenho que pegar elas e ir embora. Eu tenho que sair com elas daquele lugar de perigo. O homem, ele tem que me dar tempo para isso. Então ele vai para a guerra. Então ele vai para a luta. Então ele vai oferecer o seu corpo em sacrifício para minha salvação e das minhas crianças. Que lindo Então isso. existe diferença até nisso. E isso é ciência falando, né? Não sou eu. O corpo da mulher é muito mais eficiente no armazenamento de energia, de gordura, para que ela tenha reservas quando ficar grávida ou estiver amamentando. Eu sempre digo o seguinte: mulher com bunda grande, neném saudável quando nasce. Perceba, mulher bunduda. Quando tem neném, o neném é gordinho, saudável, uma delícia, criança. De verdade mesmo, presta atenção que você vai ver. Os homens, no rio não quer sério. Os homens têm coração e pulmões maiores e maior quantidade de células vermelhas. Isso quer dizer que o peito deles é maior, né? O corpo do homem é um triângulo invertido por causa disso, para comportar melhor isso aí. Quando o homem corre usando 50% de sua capacidade física, a mulher tem de trabalhar acima de 70% de sua capacidade para manter o mesmo ritmo que ele. E aí eu coloco aqui em questão essa nova busca na cultura transexual pela atividade esportiva. Um homem não deixa de ser homem porque decidiu ser mulher. O corpo dele diz isso para nós. Então, como que uma mulher pode competir com um homem na luta livre? Mesmo que aquele homem tenha posto silicone, feito retirada de pênis e esteja tomando hormônio para não crescer mais pelos no corpo. Isso não tira dele musculatura, isso não tira dele força de impacto, isso não tira dele... Até assim, eu não lembro qual é o número, o nível, assim, tipo, 8%, é algo abaixo de 10% identificado de testosterona no corpo de uma mulher atleta, ela cai fora por doping. Sim. Mas o homem, o mínimo de testosterona que um homem chega é 10. Então, eu não lembro o número que é da mulher, mas é menos que 10. E o mínimo que um homem chega é 10. Então, um homem sem nada, ele tem 10. E a mulher, com menos do que o que o homem tem, ela já cai no doping. Só que esse homem, se ele se diz trans, ele vai ser uma mulher e ele vai competir em igualdade com aquela mulher, porque é o direito dele, porque ele se identifica como mulher. É um homem preso uma mulher presa no corpo de um homem. E, obviamente, que vai ganhar. Sim, sim. Enfim, continua aqui, ó. O cérebro masculino é maior que o feminino. Contudo, as mulheres têm 4 vezes mais neurônios conectando o lado direito ao esquerdo. Via de regra, os homens usam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto as mulheres usam os dois hemisférios de igual modo. Nós pensamos mais rápido. Por quê? Porque o menino correu, nós temos que correr para pegar. Por quê? Porque as nossas situações são de administração de casa, de sociedade, administração no sentido de relacionamento. Ela vai dizer isso mais para frente, né? Os nossos relacionamentos, nós fomos criados para sermos seres relacionais. E relacionamento exige
raciocínio rápido, lógico, exige estratégia. Relacionamento exige tudo isso. Eu Então, costumo acho que dizer assim que os homens, eles ficam eles têm caixinhas, né? Aí, todo homem tem uma caixinha do nada, que é o momento que ele não existe, ele só está ali do corpo presente, mas ele não existe, ele está na caixinha do nada, não mexe com ele, não fala com ele, não conta nada pra ele. Deixa ele lá na caixinha do nada. Depois ele volta, ele revive, ele aparece. Mas o homem, ele consegue falar de um assunto por vez. Agora põe eu e a Vivi aqui e mais 5 mulheres para ver se a gente não consegue conversar as cada 7 uma juntas. paralelamente, todas juntas e vários assuntos diferentes. Tudo bem que Exatamente. com a idade eu acho que isso vai diminuindo, porque eu já não estou mais com essa capacidade toda. Porém, a mulher ela já consegue. Consigo estar falando aqui pensando no que meu filho está fazendo lá, e eu consigo pensar no que eu vou fazer de almoço amanhã de manhã e na aula que eu vou dar depois. Então, a mulher por isso que a mulher usa mais, né? Ela fica o tempo todo ativa, é como se a mulher estivesse sempre dando uns curtos-circuitos. Sempre ativa. E o homem não. Ele já utiliza. E isso é biológico da pessoa. Deus nos fez assim. Há um valor, há um motivo para ter feito dessa forma. Exatamente, exatamente. Bom, a diferença explica porque, em geral, os homens têm mais habilidade espacial e matemática e abordam a solução de problemas da perspectiva orientada para o trabalho, enquanto as mulheres, de forma geral, são mais perceptivas, mais ligadas aos sentimentos, comunicam-se com mais facilidade e são mais criativas. A gente pode ter uma noção disso, de noção espacial, olhando para o trânsito. As mulheres realmente precisam melhorar sua consciência com relação ao trânsito. Esses dias estava vindo para casa, um carro andando igual um louco na minha frente, sem governo. Ah, passei por ela. Era uma mulher, claro, falando no celular e dirigindo, porque ela é multitarefas, ela pode tudo. Mas ali na frente paramos num sinaleiro, ela parou um pouco atrás e eu olhei para trás para saber o que ela estava fazendo. Ela estava comendo, bebendo e falando do telefone atrás do volante. Porque ela é maravilhosa, extraordinária, ela é mulher, ela pode tudo. Ela é uma irresponsável, é isso que ela é. Além de não ter noção espacial, porque nós temos essa dificuldade mesmo, o homem estaciona muito melhor. Para a mulher chegar ao grau de qualidade de direção de um homem, ela precisa treinar muito. Ela chega, nossa, minha mãe dirigia pra caramba. Eu não dirijo tão bem, não, porque eu não tenho saco para ficar escolhendo vaga, parando em vaga. Eu prefiro ir logo procurar uma maior, porque eu não tenho paciência. Mas eu conheço mulheres que dirigem extraordinariamente bem. Só que a gente não pode olhar para uma, duas, meia dúzia e calcular a maioria, né? Porque as minorias não são a maioria populacional. Então, as mulheres têm dificuldade para dirigir. E se a gente tivesse essa consciência e tomasse para si essa responsabilidade, a gente ia ser mais cuidadosa. A gente não ia querer se maquiar e dirigir ao mesmo tempo, comer, beber e dirigir ao mesmo tempo, sabe? Ah, mas os homens se metem em mais acidentes. Claro, os homens dirigem muito mais do que nós. Uhum. Olha em volta quando você estiver dirigindo, você vai ver que tem muito mais homem dirigindo do que mulher. Os homens, eles são mais ágeis no escapar. Pô, olha, toda vez que eu pego o carro, em algum momento eu acho que vou bater, porque eu preciso ter reflexo para alguém e eu sou mais lenta nisso. Alguém me cortou e eu sou mais lenta nisso. Meu marido, eu não sinto nada. Parece que ele tá prestando atenção em todas as coisas ali, extremamente focado e nunca vai bater, sabe assim? Às vezes que ele bateu foi sozinho, tipo, deu ré, não viu o poste atrás e bateu a lanterna, sabe? No ponto Então, cego. se a gente parar de brigar contra a nossa natureza e a gente assumir e falar, não, realmente, olha só, tenho dificuldade espacial, eu sou mais distraída, eu preciso prestar mais atenção. Então eu dirijo com mais cuidado. Eu não vou querer dirigir e atender uma ligação, porque eu sei das minhas limitações e lido bem com elas. O problema é que a gente não quer mais lidar com as nossas limitações. A gente quer se igualar aos homens naquilo que nós não somos iguais. E E aí aí, chama de preconceito. A história de a mulher no volante perigo constante. Ah, é preconceito. É, se tem alguém dirigindo mal,
ou é mulher, ou é idoso. Pode ter certeza que dos dois é. E não é preconceito. Não tenho Com nada contra as mulheres. Eu acho que as mulheres são maravilhosas em tantas coisas. E pensa, Vivi, quantas horas do nosso dia a gente usa em prol de estudar e produzir aqui para o Instagram? Para quem que é? Não que a gente não atinge os homens, mas para quem que nós trabalhamos de graça, horas de graça aqui na internet? Para as mulheres. Então, quando a gente apenas concebe uma coisa da realidade que mulheres realmente não dirigem tão bem quanto homens, isso não é preconceito. Isso não está se desprezando as mulheres. Nós trabalhamos para mulheres de graça. É apenas uma observação da realidade que a gente precisa fazer. Uma coisa que eu acho legal, Vivi, eu sei que acontece na sua casa, acontece na casa de todo mundo. O homem nunca acha nada, né? Tipo assim, se o homem acha as coisas, tem que começar a se preocupar se ele é homem mesmo. Porque o homem nunca acha. Você diz que está lá na segunda prateleira, à esquerda, perto de tal coisa. Pois ele não acha nem a tal coisa, imagina se ele vai achar o que ele está procurando. Por Ele só quê? acha a prateleira porque provavelmente foi ele que instalou, por isso ele sabe que a prateleira tá lá. Bem isso. Por quê? Isso é biológico. Isso é como nós somos formados. Então, a mulher tem uma visão panorâmica. A mulher consegue ver, tipo a coruja quase, sabe? A mulher vê tudo aqui. Então, a gente vai na frente do armário, a gente olha e a gente tá vendo tudo que tem lá. O homem, ele vai lá e ele olha reto, aqui. Ah, não tá aqui. Ele tem que virar a cabeça para olhar pro lado. E aí, o homem, eu não sei se tem preguiça ou o quê, né? Mas o homem, ele precisa fazer isso, girar. Nós não. Por quê? Porque o homem foi preparado para coisas diferentes do que nós fomos, porque nós somos diferentes. E é uma coisa simples do dia a dia. Os homens não são inferiores, porque eles não conseguem achar alguma coisa, e nem nós melhores, porque conseguimos achar as coisas que os homens não acham. É uma percepção da realidade. Sim. Ah, continuando aqui, ó. Diante do estresse, os homens são mais propensos à reação. Olha só, ela falou a mesma coisa. E olha que eu li isso aqui, eu não lembro de ter lido isso aqui, gente. Diante do estresse, os homens são mais propensos à reação luta ou fuga, enquanto as mulheres usam a estratégia do cuidado e amizade. Ou seja, as mulheres intensificam seu foco na família e nos filhos, cuidando e formam ligações grupais fortes, criando amizades em tempos difíceis. Os homens intensificam seu foco externo quando têm de lidar com o perigo. Essas reações divergentes resultam de diferenças hormonais. O corpo feminino produz grande quantidade de hormônio ocitocina, que desenvolve apego e afiliação e enfatiza o instinto materno. O corpo masculino produz grande quantidade de testosterona, que impulsiona os homens a ir adiante, correr risco, proteger e conquistar. A gente tem que ver também que isso daqui é um cenário, é o cenário ideal, é o cenário que corresponde ao criacional. Porque, por exemplo, eu não tenho instinto maternal. Eu sou menos mulher por isso? Não. Eu tô menos no propósito de Deus? Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não sou menos mulher por isso. E eu não tenho instinto maternal. Por exemplo, uma mulher que cria os filhos sozinha. Vamos esquecer o que aconteceu até o divórcio. Tá? Vamos esquecer responsabilidade, culpabilidade, péssimas escolhas. Vamos esquecer isso daí. Ela tem que tomar atitudes. Se a vida dela fosse o ideal, ela não precisava, né? Só que, o que acontece? Nunca se esqueça quem você é. Minha mãe me criou, certo? Para ser aguerrida, para ser uma mulher bruta, para ser uma mulher independente. Preciso lembrar a vocês que a palavra independência não aparece uma vez sequer nas escrituras. Em nenhum lugar, ok? Em nenhum lugar da Bíblia a palavra independência aparece para falar de qualquer coisa, em qualquer circunstância, para qualquer pessoa. Então, quando hoje lutamos pela independência feminina, nós estamos lutando por algo que não existe na Bíblia. Então, ser independente precisa resultar em cuidado, sabe? Ah, eu quero ser independente. Cuidado.
Não se esqueça quem você é. Nós não fomos criados para ser independentes de ninguém. Há uma família, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e Paulo vai dizer que esse corpo de Cristo é como juntas e medulas, ou seja, coladinho, coladinho. Por quê? Porque quando meu irmão sofre, tem que doer em mim. Quando meu irmão sangra, tem que escorrer em mim. Quando uma mãe fica solteira, tem que doer nos machos da igreja. Mas a mulher não precisa de ajuda. Não, filho meu é o que crio. Cadê o senso de comunidade? Então, assim, para você encontrar o príncipe, você precisa ser uma princesa. Então, não esqueça quem você é. Só isso que eu tenho a dizer nesse momento. Não vai terminar em uma hora, não. Meu Deus. Vamos fazer só o dia 1, então. Tá. Vai, meu Deus. As diferenças entre homens e mulheres são profundas. O corpo masculino é estruturado de tal forma que é o homem quem se move, segue adiante e tem força para proteger. E o corpo feminino estruturado para que, de forma que é a mulher quem recebe, aconchega e tem habilidade para acolher e nutrir. Que é mais ou menos o que você falou lá no começo, né, Vivi? Sim. Em hebraico, o nome pelo qual o homem se identificou foi Ish. E o da mulher foi Isha. É tu que tá fazendo grego e essas coisas que tu tem que falar isso aqui. Isso aqui é Parece? hebraico, né? Hebraico eu não sei fazer, eu não sei falar, não. Mas é Ishisha. Ishisha. E é Ishisha. Eu não sei hebraico, não. Se fosse grego eu sabia, mas hebraico não. Vai, continua. Ela tá chique, ela. Se fosse grego, eu sabia. Amiga, se pudesse não fazer, eu não fazia. Porque, olha, se o Sofrida. Senhor tenha misericórdia da minha vida. O Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu tenho que fazer grego, inglês e o hebraico é o próximo, tá? Não tá fácil a vida aqui, não. Não tá fácil a vida não tá. Mas Deus é bom, Deus é bom, Deus ajuda. Meu marido me dá tempo. Obrigado, Senhor. Amém. Então, o homem e a mulher. Então, o homem é Ish e a mulher é Ishha, diz a Vivi. Parece um jogo de palavras inteligente e profundo. O som dessas duas palavras hebraicas é praticamente idêntico. Ishha tem um acréscimo de um final feminino, mas as duas têm significado complementar. Para muitos estudiosos, o termo ish vem da raiz que significa força, e aquele que é da mulher é a raiz que significa suavidade. E aí ela vai falar da suavidade. Você quer falar, Vivi? Ou você quer que eu fale? Fala tu, que suavidade aqui ainda é alguma coisa que estou em processo de maturação aqui. Vai Suavidade, apanhar. Agora tu eu vai estou apanhar. trabalhando. Não, eu também sou meio louca. Então, suavidade. Vamos lá. A suavidade está no âmago do que significa ser mulher. Não, antes de eu ler, não significa que você tem que ser aquela pessoa. Ai, sim, é Se verdade. for essa pessoa aí, nem vem falar comigo não, que eu não tenho paciência pra gente assim, não. Não tenho, não tenho. Porque a feminilidade, o que é ser mulher, tem estado muito estereotipado. E tô falando isso por causa de mim. Porque eu sempre admirei aquela mulher que era mais contida, delicada, que falava assim, mais baixinho, contida, devagar, de forma delicada. Isso não é suavidade, e isso não era a Regiane. Então eu passei anos da minha vida tentando, ó, já me alterei, tentando ser uma coisa que eu não sou, a Regiane não é assim. Se você ficar perto de mim durante o dia, eu vou passar o dia inteiro zoando, fazendo brincadeira, contando história, dando risada. Então, eu não sou aquela pessoa meiga, assim. Cara, eu dou umas gargalhadas assim, o mundo que esquenta, entende? Então, essa é a Regiane. Não significa que a Regiane ser dessa forma e dar essas gargalhadas, não significa que ela seja certa de dar as gargalhadas, mas não significa que eu ser assim, eu deixe de ser o tipo de mulher que Deus queira. Eu posso deixar de ser
na essência. Em outras coisas, eu posso me afastar do propósito de Deus. Mas quem a gente é, não como temperamento, como personalidade, isso é uma coisa que Deus fez para nós também. Então, eu sou desse jeito, eu vivia de outro. Foi Deus que fez a gente assim. Agora, existe um padrão divino que é diferente das nossas reações ou ações de dia a dia. Vamos lá. Então, a Vivi já tá suave agora. Vamos lá. Os dicionários definem suavidade como macio, reagir prontamente ao toque, flexível, dócil, delicado, gracioso, tranquilo, bastante agradável, calmo, gentil, meigo, compassivo e solidário. Aí vamos voltar, por exemplo, da Regiane, já que a Vivi vai apanhar muito se usar a Vivi. Vamos aqui. Calmo, gentil, meigo, compassivo e solidário. Eu sou bem assim agitada. Porém, se eu estou tendo um problema real, por mais que eu fique bem ansiosa com aquele problema, como que eu vou reagir? Gritando com a pessoa? Sendo enérgica com essa pessoa? Aí sim eu estou errando. Porque o meu dever é ouvir primeiro, vou ouvir a pessoinha, me acalmar. Eu, Regiane, não falo nada se eu tô nervosa. Eu fico quieta. Depois a Regiane vai falar, quando se acalmou e não vai pecar no falar aquilo que precisa ser dito. Então, cada circunstância a gente tem que aprender a lidar para a glória de Deus, entende? Então, talvez, se eu for a pessoa delicadinha, ai, querida, eu não vou atingir as pessoas como Deus quer que eu atinja as pessoas. Eu não vou glorificar a Deus como Deus me criou para glorificá-lo. Agora, se eu utilizar, não, isso daqui é porque eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Isso é uma coisa que eu tenho que tratar, então, se eu estou agindo dessa forma. Então, nossa personalidade é diferente da. A nossa personalidade não significa que nós devemos moldar e sermos todas iguais, tipo padrãozinho, mas que há um padrão divino para os nossos comportamentos, que são coisas diferentes. Eu não sei se deu para entender, Vivi. Deu para entender? Vou explicar de uma forma mais didática. Não me pergunte qual é o meu temperamento. Se eu sou colérica, se eu sou fleumática. Não me pergunte isso, porque o meu temperamento não interessa para Jesus. Jesus me deu um Espírito Santo que me dá domínio próprio, que diz para mim que o meu temperamento não interessa para ele. O que interessa para Deus é a minha personalidade, que é a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, que é a maneira com que a história da minha vida reflete na minha vida hoje. Isso me define? Não, mas isso é que me constrói enquanto subjetividade hoje. Se o meu temperamento é colérico, eu tenho que ser colérica? Não, eu tenho que ser espiritual. Porque quem reage de forma carnal às coisas carnais não é do espírito, mas da carne. Hã, Paulo? Agora, se eu sou espiritual e reajo de forma espiritual às coisas, aí sim eu sou de Deus, eu sou espiritual. Vou dar um exemplo, vou confessar um pecado. Eu tenho gatos. E tem 3 gatos que ficam dentro de casa e outros no gatil. Tá, os de dentro de casa, de vez em quando eles ficam malucos, começa a correr um atrás do outro aqui. Estava eu, linda de bonita, fazendo almoço, que já é uma tarefa bastante difícil para mim. Eu não sou a pessoa mais cozinheira que existe. Para mim é difícil cozinhar, é um trabalho que eu preciso de concentração, que eu não queimo as coisas todos os dias. E pus a mesa, coisa mais linda do mundo, né? Aquela coisa de pensar como é que eu vou pôr a mesa e tal. Pus a mesa e tô lá cortando a minha salada. De repente, esses gatos correndo igual uns malucos. E eu falando assim, para de correr vocês. Porque eu falo com os meus gatos, podem me julgar, não tem problema, mas eu falo. Parem de correr vocês, parem de correr vocês. Aí eu chamei o Leonardo. Falei, Leonardo, olha os gatos correndo, faz esses gatos parar, vai dar ruim, vai dar ruim. E tô avisando, e nada dos gatos parar de correr. Até que eles subiram na mesa. E nisso de subir na mesa, eu já tinha posto a salada no prato. Pisaram na borda do prato. O prato voou, caiu no chão, quebrou, com a salada e com a coisa toda. O que a Viviane fez? Gritou, assim, que a rua inteira deve ter ouvido. Falei um baita de um palavrão, mas dei um grito. Eu avisei! Tira esses gatos daqui! Falando palavrão, tá, gente? Porque a minha cultura é carioca e palavrão no carioca é uma coisa que o domínio próprio, se não for muito forte espiritual, não consegue segurar.
Meu, foi eu terminar de gritar, meu marido com o rabo entre as pernas, veio pegar os gatos, ele veio tentar ajudar a limpar, eu falei, sai daqui que eu vou limpar isso sozinho. Isso foi espiritual? Não. Mas, graças a Deus, me arrependi imediatamente depois. Cara, eu me senti um lixo. Falei, que porcaria de crente é essa? Que na hora de dar o exemplo da tolerância, deixa que a velha Viviane renasça das cinzas, poderosa, aguerrida, violenta e com cajado na mão. Sabe? Isso é carne. Essa fui eu, temperamental. Essa não pode ser mais eu. Por quê? Porque a reação de Jesus no meu lugar não seria essa. A reação de Jesus talvez fosse: escuta, vocês quebraram? Então vocês vêm aqui, me ajuda a limpar, entendeu? Porque eu preciso terminar esse almoço, me ajudem. Ou então, não, 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 tá tudo bem, foi um acidente, tá tudo bem, não é todo dia, foi pontual. Eu não precisava dessa reação, porque foi ridículo, foi colérico. E eu me arrependi. Então, não me pergunte qual é o meu temperamento, porque em Cristo eu sou espiritual. Eu preciso ser, né? Porque se eu não fosse, nem arrependida eu tava. Nossa, mas fiquei mal, menino do céu. Me senti humilhando meu marido, me senti envergonhando ele, desonrando. Desonra. Eu não fui a coroa dele naquele momento. Porque a vizinhança inteira deve ter escutado. Porque eu falo alto já. Imagina eu gritando, xingando, brava. Eu fiquei muito brava. Muito brava. Muitas vezes a gente tende a usar o temperamento como uma muleta. Não, mas eu só fiz isso por causa do meu temperamento. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E tem a ver com o meu temperamento. Mas eu não posso dizer assim, não, é que eu sou desorganizada por causa do meu temperamento. Não, eu vi que eu tenho um problema. O que eu estou fazendo para mudar esse problema que eu tenho? Então, isso está em mim, de eu não ser organizada? Está. Como eu vou lidar com isso a partir de agora? Nós temos que resolver esse negócio. Então, a Regiane reage na hora quando acontecem as coisas com ela. A Regiane tende a ser assim. Como que a Regiane vai começar a lidar com isso? Ficando quieta. E olha, isso foi a pior coisa de lidar comigo mesmo, foi ficar quieta. E eu aprendi. É difícil, mas a gente aprende. Enquanto isso, a essência do que a gente é, tá tudo bem. Ser do jeito que a gente é. Tipo a Vivi. A Vivi é a Vivi, ela é diferente das outras pessoas. Se a Vivi parar de ser assim, for meio que delicada, não tem graça. Não é mais a Vivi. Não é o propósito de Deus para ela. Vamos lá. Graças a Deus, O Novo aleluia. Testamento. Tô falando tudo. Glória a Deus aqui, que as pessoas gostam de mim, do meu jeitinho, flor de sal que sou. A gente Tem também uma. canta parabéns por live. Tem que o quê? Por chamada de vídeo, a gente canta parabéns por chamada de vídeo. É verdade, gente. É mais de 30 mulheres no meu aniversário naquela chamada. E eram só as íntimas, viu? Não foi pra todo mundo, não. Não, não É, foram 30 íntimas. não são íntimas de saber o que eu tô pensando no dia, mas são pessoas com quem eu acho que posso contar. Isso é bom. O Novo Testamento usa uma definição parecida, mais fraco, para enfatizar que as mulheres são mais tenras, mais vulneráveis. Isso não significa de jeito nenhum que as mulheres são inferiores aos homens. Somos diferentes. No entanto, as mulheres são física e emocionalmente mais delicadas e, portanto, suscetíveis a serem magoadas. E Vamos aí ler eu o quero falar versículo uma coisa. aqui. Nesse Hã? momento aqui, ó. Vamos ler, antes de você continuar, vamos ler o versículo que fala que a mulher é o vaso mais fraco. Porque a gente precisa sempre prestar atenção no texto todo. Ó, 1 Pedro 3,7 diz assim, ó. Do mesmo modo, e aí se a gente for olhar o versículo anterior, abre aí sua Bíblia se você tiver com ela, mulher. Vamos lá, em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 3. Vai dizer assim, ó, a partir do verso 1, tá? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E aí, quando a gente vê assim, ó,
Sede vós igualmente, tá? Se tá falando igualmente, então quer dizer que já falou de alguma coisa. Então, se a gente sobe o texto e começa a ler a partir do capítulo 2, a gente vai ver da vida cristã que fala de submissão de Cristo a Deus. Cristo se submeteu a Deus, né? Cristo obedeceu a Deus. E aí ele fala assim, ó, você também, mulher, do mesmo jeito, seja submissa a seu marido, para que se ele ainda não obedece à palavra de Deus, para que seja ganho, sem palavra nenhuma, por meio do teu procedimento e sendo tu esposa dele. E ele, assim, observará o teu honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, ouro no focinho do porco. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É de grande valor diante de Deus. A gente se preocupa com quem? Com Deus ou com o nosso marido? Então, com Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A gente pode citar Sara, a gente pode citar Ana, a gente pode citar diversas mulheres, Ruth, a gente tem Esther. Nossa, as grandes mulheres da história foram as que se submeteram à autoridade do seu marido como ao Senhor. Né? Nenhuma delas era esposa de marido violento, agressor, estuprador, violador. Elas eram mulheres de um marido que temia o Senhor. Isso é bom lembrar. E aí começa o nosso texto dizendo: maridos, vós, igualmente. Bom, se está falando igualmente, está comparando alguma coisa que já disse antes. Igualmente às mulheres, igualmente a Cristo. Vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente a ela herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que esse texto está dizendo para nós? Nós, mulheres, somos herdeiros da mesma graça que os homens. As nossas orações a Deus são ouvidas da mesma forma que as orações dos homens. Nós temos que ser tratadas com dignidade. No entanto, nós devemos ser tratadas como uma parte frágil, porque assim o somos. E isso não diminui o nosso valor diante de Deus. Pelo contrário, isso nos eleva a alguém que por Deus é mais cuidada, por Deus é mais tratada, por Deus é mais acarinhada, porque se nós fomos criadas por Ele mais emocionais, Ele sabe que Ele tem que suprir as nossas emoções. Se nós fomos criadas por Ele mais amorosas, Ele sabe que tem que suprir a nossa necessidade de amor. Então Ele vai nos dar em demasia. Porque nós precisamos, Ele sabe disso. Porque Ele nos criou assim. Então, pode continuar agora, Regi. Eu precisava parar para a gente analisar o texto bíblico, porque o contexto do texto é tão importante quanto esse texto destacado em si. Manda ver aí. É verdade. Então, de acordo com esses versículos, Deus espera que os homens honrem as mulheres por causa desse lindo traço feminino. Ele adverte os homens a não tratarem as mulheres como se elas fossem um deles. Vai lá, você dá uns tapão, uns amigos, né? Deus espera que os homens tratem as mulheres como se elas fossem um cristal finíssimo e não um pneu de trator. Adorei essa expressão. Olha essa analogia que extraordinária. Não é gostoso tomar um vinho numa taça de cristal?
Você já tomou numa taça de vidro e numa de cristal para saber a diferença? Até o sabor do vinho muda por causa da delicadeza do compartimento em que ele está. Então, quando ela diz para nós que nós somos um cristal finíssimo, a primeira coisa que ela está dizendo é que para tocar em nós é preciso uma delicadeza, porque a taça de. Eu fui garçonete muito tempo e sei disso porque já quebrei muitas taças de cristal. A taça quebra de você lavar ela de forma indelicada. Ela quebra de você apoiar ela na mesa de forma indelicada. Ela racha do pé ao topo. Olha, de enfiar a mão, sabe quando você enfia a mão no copo assim para lavar? Já cortei muito isso aqui, ó. Porque só de enfiar a mão de uma forma mais bruta e rodar, ela quebra. É verdade. Imagina você lavando isso. Deus, misericórdia. Mas já aconteceu. Então, quando nós somos uma parte suave, é isso. Ai, mas você é mais frágil. Sabe quanto custa um copo de cristal? É muito caro. Em comparação a um copão de vidro, que você paga aí R$ 8,90 a dúzia, você vai pagar 12 num de cristal. Deve ser isso ou mais. Não sei, porque eu só quebrava. Graças a Deus nunca me cobraram no restaurante. Nunca me cobraram. Mas é muito mais caro, ou seja, é muito mais valioso, né? Desculpa, dei um bocejo aqui. Mas eu prestei Tá, atenção. Regi, olha, então, a gente está encerrando a semana 3 dia 1. Eu vou te dar essa colher de chá hoje, da gente encerrar em 1 hora, porque eu imagino que você esteja cansado do tanto que você trabalhou até aqui. Você ainda vai gravar a aula. Eu tô achando que eu vou liberar mais uma aula para você, que é uma que eu dei o nome de O Problema da Linguagem, que vai falar como a sexualidade foi afetada pela linguagem humana. É uma aulinha pequenininha de 11 minutinhos só, mas eu acho que eu vou liberar ela para você. Vou colocar lá no Drive, tá? Para você colocar no teu curso. Olha Ah, que chique! Quem está lá que estiver aqui, então já tem mais bônus da Vivi vindo. vou botar. Aliás, tem mais bônus do que eu havia prometido, né? A gente tem que surpreender, né, Vivi? Eu acho que Isso é ser semelhar a Cristo. quando você promete um, você tem que dar dois. É o mínimo, eu Isso aí, acho. também acho. Bom, então vamos encerrar. E eu quero encerrar, se você não tiver mais nada para dizer, Regi, porque esses Vontade. dias eu fiz uma live com meu professor extraordinário, e eu fiquei muito nervosa de estar falando com ele, e eu fiquei muito embananada, porque ele começou a falar umas coisas muito extraordinárias que a minha cabeça fundiu. Menina, eu sei que eu encerrei a live sem perguntar se ele queria falar mais alguma coisa, e ele veio no WhatsApp e falou assim: escuta, eu tinha mais 10 minutos de conteúdo, viu? Falei, Senhor, perdão, meu Deus. Eu fiquei tão Marca outra afobada. live. Eu vou marcar, vou marcar. E aí eu não quero cometer essa gafe novamente. Então, eu quero terminar, se eu não tiver mais nada para dizer, fazendo uma pergunta para as mulheres que estão nos assistindo. Que reações negativas ou temores à ideia de ser consideradas tenras, vasos frágeis, pode produzir em nós que talvez estejam nos impedindo de sermos tratadas como o mais puro cristal? Queria que a gente pensasse nisso hoje. O que tem impedido a gente de aceitar a nossa condição de delicadeza e viver os prazeres e o deleite dessa condição que fomos criadas? E aí, quando a gente chegar numa resposta, a gente começar a pensar que bênçãos e que benefícios a gente está deixando de colher por não abraçar esse conceito de Deus sobre nós. O que nós estamos deixando de viver de relacionamentos saudáveis, de casamentos duradouros, de filhos amorosos que, quando chega a hora de sair de casa, ficam desesperados porque querem ficar mais, ao invés do contrário. Porque o que a gente tem visto é adolescente pedindo emancipação porque quer ir embora, abandonar a casa. A gente tem visto pais envelhecendo sozinhos porque os filhos não estão nem aí, abandonados em asilos.
não por necessidade, talvez, de um tratamento, né? Porque eu sei que existem idosos com Alzheimer, que quem sustenta precisa trabalhar, e aí coloca numa casa de repouso porque tem 24 horas alguém olhando, né? Não estou falando dessa circunstância, estou falando de abandono. De pessoas que largam lá e nem visitar vão, porque não respeitam em nada quem os criou. Então, o que que nós estamos perdendo por não acolher essa condição de mulheres delicadas, amorosas, criadas para acolher um bebê num braço formado para isso, né? Eu perdi muito durante muito tempo. Ainda tenho colhido muitos frutos podres, porque são as consequências do nosso pecado. O nosso pecado tem consequência e Deus perdoa, mas ele não tira a nossa responsabilidade sobre o que a gente fez, né? A gente paga o preço, né? É o que eu falei para você, eu não tenho instinto maternal, eu não tenho vontade de ser mãe. E eu sei que um dia serei cobrada por isso pelo meu Senhor, né? Já conversei com ele, a gente já trocou ideia, já confessei meus pecados, mas eu sei que essa é a consequência de um pecado que praticaram contra mim e é a consequência do meu próprio pecado, porque o meu coração endureceu para algumas coisas. Então, que a gente possa pensar nisso, sabe? Acolher a nossa verdadeira feminilidade. Né, Regi? Isso mesmo. Eu concordo com tudo. Assina embaixo. Eu falei demais já nessa live, eu já tô quase rouca. Imagina, mulher. Eu amo fazer live com você, assim, você é uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, e eu fico feliz de que o próximo Feminaria você estará conosco. Já já a gente vai divulgar aqui datas, lugares, etc. Tá próximo e eu tô muito contente de poder te conhecer. Se for o único Feminaria que eu fizer e só conhecer você e a mulherada que vai estar comigo, já valeu assim, ó, a vida, porque nós vamos trazer a presença de Deus poderosamente naquele lugar. Eu tenho certeza que o Senhor não vai se recusar a descer sua glória sobre nós, porque nós somos família, família dele, filhas dele, que se amam, que se ajudam, que se apoiam e que não estão só na Se internet, xingam. às vezes, né? Mas a gente não tem uma vida de internet, a gente tem uma vida de comunidade. Isso é extraordinário para mim. É uma experiência que Deus está me dando e que eu não tinha experimentado ainda. Eu sou grata pela sua vida, louvo a Deus por ela, pela sua família. Eu amo seu marido, eu amo seu filho, embora eu não os conheça. Através do que você me diz deles, eu os amo um pouco também. Então, O cada Arthur vez que quer ir junto. Ele quer ir junto na feminaria. Falei, não, você não vai. Mas eu quero ir, por favor, deixa eu ir. Eu também quero conhecer as meninas. Ai, meu Deus! Mas ele é admitido, né, que ele quer ir. E sabe o que que é legal, Vivi? Agora que você falou do feminaria, aí a gente encerra. É, tem meninas me chamando, sabe? Ai, ansiosa pra te ver na feminaria. Eu falo, ai, gente, vocês vão. Ai, já, sabe? Já começa a dar aquela adrenalina na gente. É muito legal. Vai Muito ser bom. bênção, né? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Que a gente possa se ver, se abraçar bem fortão. E ter a melhor coisa, se ver na presença de Deus, né? Buscando a Deus e trabalhando pro reino de Deus juntos. Eu acho que vai ser muito, muito incrível. Eu acho que eu não vou nem levar maquiagem, porque eu sou muito chorona, embora não pareça. Eu acho que eu vou chorar tanto que não vai ter rímel. Eu vou ter que comprar uma prova d'água, né? Putz, Tu vai uma ter que me prova d'água. maquiar, lembra que você falou? Ai, meu Deus, ó, tu não me inventa trabalho, não, tá? Tu não me vem me dar trabalho, não. Inventos. Bom, encerramos então. A semana mais curta é essa, hein? Mais curta, hein? Falamos um dia. Não falamos um dia. Que miserê, que miserê. Mas eu Não, foi acho que bênção, porque a gente falou muito, além do que estava aqui, a gente falou muito, e é engraçado, porque aí isso é uma coisa pro pessoal. Eu e a Vivi, a gente não combina o que vai falar. Então, eu estudo aqui o meu, a Vivi estuda ali o dela, e a gente chega aqui e vai falando. Não é, assim, despreparados, a gente vem aqui e vai falar o que dá na telha. Não. A gente vem e os assuntos vão se encaixando, fluindo. Então, por isso que às vezes, ó, o de hoje era muito curtinho, mais curto que os outros. E a gente rendeu mais de 1 hora. melhor. E eu estudo mesmo, ó.
semana 3 dia 2 tá aqui, ó, tudo marcadinho, estudadinho. Ó, tá lido, viu? Não é porque eu não li, não, é porque não dá tempo mesmo. Vou deixar você trabalhar. Vou botar lá para você a aula que eu prometi a mais, então serão seis aulinhas comigo. Tá, e para de ser pidoncha, que eu não vou dar mais nada, não, que você, eu já dei tudo pra você já, tá? Eu quero Beijo. sim, tem uma que eu quero, vou pedir depois. Fica com Deus, Reis. Meninas, Tchau, meninos, Deus todos abençoe. que assistiram, fiquem com Deus. Não se esquece que essa live vai para o YouTube, vira podcast no Spotify para você poder ouvir, reouvir onde você estiver, do jeito que você quiser, estudar e aprender conosco, assim como nós aprendemos aqui com vocês também. Muito obrigada pela audiência, pela interação e pelo carinho de sempre. Um beijo!